Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre as relações trigonométricas e aqui apresentar para vocês quais são as fórmulas das relações trigonométricas. Então, na aula passada, nós fizemos um exercício onde nós tínhamos um ângulo e apenas uma das medidas de um triângulo retângulo e com isso nós conseguimos descobrir a outra medida. Então, com base nisso, nós vamos perceber o seguinte: para vários triângulos, desde que eles sejam retângulos, né, nós vamos conhecendo essas relações trigonométricas, nós podemos utilizar dessas relações e um dos ângulos para calcular as outras medidas. Então, aqui é o seguinte, nós temos um triângulo, num triângulo retângulo. Qualquer triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto sempre vai ser a hipotenusa. Isso não importa, ele sempre vai ser a hipotenusa. Aí, nesse caso, ele está dando a medida de um dos ângulos aqui. Então, ele disse que esse ângulo aqui se chama ângulo alfa. Muito bem. O lado oposto ao ângulo alfa, ele se chama de cateto oposto, certo? Cateto oposto do alfa. E o cateto que está junto com o alfa é o cateto adjacente. Na matemática, né, a gente sempre quando está vizinho, está assim do lado, a gente chama de adjacente. É que nem quando fala, por exemplo, duas cadeiras num cinema, se elas estão juntas, elas são adjacentes. Então, o que está junto é adjacente, certo? Então, aqui nós podemos dar alguns nomes, dar alguns símbolos para esses nomes do triângulo aqui, cateto e hipotenusa. A gente já vai ver aqui, olha. Então, por exemplo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, colocar mais para cá. Aí, ó. O que foi dado de nome em relação às relações trigonométricas, né? Agora que a gente vai falar relações trigonométricas ou também conhecida como razão trigonométrica. Então, lembrando, ó, eu tenho este ângulo alfa, tá? Esse aqui é o ângulo alfa. Lado oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, vou chamar de hip. Junto com esses dois são os catetos, então eu vou chamar de C. C de cateto. C e C. Junto com o ângulo, não o ângulo reto, o outro ângulo que ele deu, a gente chama de cateto adjacente, então CA. Do lado oposto está o cateto oposto, então vou chamar de CO, tá? Vou usar desses nomes aqui para poder explicar para vocês. E deixar aqui certinho que é o ângulo alfa. Então, olha, nós vamos chamar de seno de alfa, seno deste ângulo aqui, o quê? A medida do cateto oposto, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu chamo de CO sobre hip. Já vou explicar para vocês. Cateto oposto sobre hipotenusa. É que tem um jeito de a gente decorar essas fórmulas aqui. A razão entre a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa é chamada de cosseno. Então, o cosseno de alfa vai ser o quê? O cosseno vai ser quando eu tiver a medida do cateto adjacente, o CA, dividido pela hipotenusa. Esses valores aqui, lembrando que a gente já fez um exercício que se a gente fizesse as razões, né, as divisões entre os lados e entre lado e hipotenusa, cateto e hipotenusa, olha, dava sempre a mesma medida. Então, agora eles deram um nome especial para isso daqui. Eles chamaram a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa, chamaram de seno. A divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa chamaram de cosseno. E a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente é chamado de tangente. Então, a gente vai chamar de CO sobre CA. Tá, aí você vai falar assim, nossa, como é que eu vou decorar esse negócio aqui? Tem uma historinha aqui que a gente conta. Dá pra gente decorar cada um deles, né? Tem gente que fala assim, quem tá sentado, sem sono corre, quem tá com sono cai deitado, e quem quer toma coca. Também dá pra gente fazer isso. Mas eu gosto de contar um outro aqui que é mais absurdo
e a gente acaba decorando até. Que é o seguinte, para você decorar, vou até fazer aqui do ladinho, você sempre vai usar a relação seno, cosseno e tangente. Aí vai ser alfa, vai ser beta, vai ser o nome que ele der aqui. Aí ele junta, tá? Mas isso aqui é um igual. O que a gente vai fazer? Quando você quer despertar para você estudar, não é saudável, mas tudo bem, né? A gente fala assim, a gente precisa tomar coca. Então, a gente toma muita coca para poder ficar esperto, certo? E aí você toma muita coca, por exemplo, a pessoa fala assim, ela tomou muita coca, então ela correu catar uma coca. Aí ela tomou bastante, ela volta soluçando. Ip, ip. Pronto, você decorou as relações trigonométricas aqui. Eu sei, eu sei, eu sei. É besta, mas é uma forma da gente decorar, né? Corri, que a gente fala, né? Corri, catar, coca. E volta soluçando. Ip, ip. Tá certo? É isso aqui que a gente vai usar. Por que que a gente vai usar isso daqui? Porque, olha, é lógico que vai aparecer aqui os exercícios, gente, que não aparece as relações trigonométricas, né? Então, para começar, por exemplo, no exercício número 1. Nesse exercício número 1, ele dá o ângulo reto, ele dá o ângulo de 25, o ângulo de 60, e aí quer que a gente faça quais são as medidas aqui, né? Tá, que a gente escreva quais são as medidas. Vamos observar o seguinte, lado oposto ao ângulo reto sempre vai ser a nossa hipotenusa, beleza? Então, vou chamar esse ângulo de 25, vou colocar ele desenhado de azul, e esse ângulo de 65 eu vou pintar ele de verde. Acho que não tem nenhum daltônico na sala, dá para a gente usar esse daqui. Então, o cateto adjacente ao 25 é esse aqui. E esse daqui é o cateto oposto ao 25, certo? Em relação ao 65, esse aqui é o cateto adjacente. E em relação ao 65, esse daqui é o cateto oposto. Ficou confuso esse monte de setas aqui, né? Vamos olhar em cada um deles então. Agora eu vou apagar para a gente olhar um por um em cada caso. Vamos lá. Qual é o cateto oposto de 65? O 65 está aqui. Esses dois sempre vão ser catetos, né? Lembrando. Então, em relação ao 65, esse é o cateto oposto. Então, ele é o PR. Qual é o cateto adjacente do ângulo de 65? O cateto adjacente é o que ele está junto do ângulo de 65. Então, esse aqui, ó, P, deixa eu perder aqui qual que é, PQ. Certo? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa não está nem aí para os outros triângulos. A hipotenusa é sempre ela, é o RQ. Opa, RQ. Agora, não vamos mais olhar para o 65, vamos olhar para o 25. O ângulo de 25, quem é o oposto do cateto oposto do ângulo 25? O cateto oposto é esse aqui, ó, cateto oposto, é PQ. E o cateto adjacente ao ângulo de 25 é esse aqui que está aqui juntinho, é o PR. PR. Certo? Opa, peguei errado. Não vou ficar editando esses negócios não. Vamos lá que a gente vai fazer aqui certinho. Então, aqui, ele já vai dar outra medida aqui pra gente, ó. Para cada triângulo, escreva as razões indicadas. Então, a gente tem aqui o ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo de 90 graus, e ele quer saber quem é seno, quem é cosseno e quem é tangente. Então, vamos lembrar lá da relação, como que a gente faz? Seno, eu tenho alfa e beta, então vamos colocar seno de W, por exemplo. Seja qualquer um. Cosseno de W e tangente de W. Eu sei que se algum professor vai olhar esse aqui, o certo é a gente colocar a letra grega, mas tudo bem, é qualquer uma aqui. Então, ó, você vai estudar bastante, então você corre catar uma coca.
Só que se tomar muita coca, você volta soluçando. IP, IP. Tá, peguei essas fórmulas para quê? Quando eu for fazer o seno de alfa, quem é seno de alfa? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E quem é cateto oposto do ângulo alfa? Ah, vamos lembrar, oposto ao ângulo reto sempre é a hipotenusa. Então, oposto ao ângulo alfa é o A. E a hipotenusa é o C. Então, o seno de alfa, nesse caso, é A sobre C. Certo? Quem é o cosseno de alfa? Nossa, ficou muito pequenininho esse negócio. Vou aumentar aqui um pouquinho, senão eu não vou conseguir nem escrever aqui. Acima. Aí. Quem é o cosseno de alfa? Vamos lá. Quem é cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente aqui do alfa? Cateto adjacente é o B. A hipotenusa sempre vai ser o C. Então, o cosseno do ângulo alfa é a razão entre a medida de B e C. Quem é a tangente de alfa? Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Cateto oposto em relação ao ângulo alfa é o A. Em relação ao ângulo alfa, aqui, cateto adjacente é o B. Então, a tangente vai ser a razão entre o valor de A e o valor de B. E assim por diante para vocês resolverem os outros exercícios. Eu não vou colocar esse daqui, vocês vão fazer e mandar para mim pela plataforma, tá certo? Ver quanto tempo já deu esse vídeo. 12 minutos? Então, a gente parte para o próximo vídeo para explicar sobre a tabela trigonométrica. Até o próximo, pessoal!